Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre a história da escrita. Eu sou a professora Nayara. Para compreendermos sobre a história da escrita, temos que voltar lá na Idade da Pedra, na pré-história. Há milhares de anos, homens e mulheres viviam em cavernas feitas pela natureza. Essas pessoas se alimentavam de frutas, ervas, carnes que conseguiam caçar. Nessa época, as pessoas faziam desenhos que representavam animais e objetos. E esses desenhos que nos traziam informações daquela época, quando a escrita ainda não existia e talvez mal soubessem falar. Os desenhos eram feitos nas paredes das cavernas. Com o passar dos tempos, o homem começou a cultivar a terra, domesticar animais, fazer trocas. Os desenhos, então, não era suficiente para esse registro. E foi nessa época, portanto, que surgiram as letras. Os registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe de que chamamos de escrita, ela nos mostra que os seres humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos eram representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria desses registros surgiram das relações sociais cotidianas, ligada, por exemplo, a práticas religiosas e atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades diferentes de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Veremos agora alguns meios curiosos que possibilitaram que a escrita se tornasse central à humanidade. Então, temos tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira, coberta de argila, com um instrumento feito de algum tronco vegetal. A argila era empurrada e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Quando eram revertidas de cera, podiam ter os escritos apagados. Assim, as tábuas eram reaproveitadas. Óstraco. Nesse fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou o pergaminho. O óstraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. Temos também o papiro. O percussor do papel foi desenvolvido por volta de 2.500 anos antes de Cristo pelos egípcios, a partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado em finas lâminas, depois secas. Elas eram mergulhadas em água, na qual permanecia por 6 dias. Outra vez secas, as lâminas eram rejeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas sobre as outras. A folha obtida era martelada, alisada ao lado de outra, para formar uma longa fita
Pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro ou cabra. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era muito importante. Nos mosteiros católicos, os monges produziam textos religiosos neste suporte. Máquina de escrever. A máquina de escrever, o primeiro protótipo funcional, surgiu em 1867. A máquina era feita de madeira e as teclas eram presas com rastros de arame, escrevendo só em letra maiúscula. O aperfeiçoamento foram tornando-se a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças eletrônicas que faziam o papel se movimentar sozinho.